E aí, galera, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui novamente para o terceiro vídeo da série Mission Stories e a gente vai trazer mais uma conversa com um dos alunos que está participando do projeto For Lang Missions. Hoje a gente tem conosco o Tavinho Brígido. E aí, Tavinho, tudo bom, cara? Dá um oi aí para a galera. E aí, véi, beleza? Cara, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando desse momento. E pode contar comigo. Espero contribuir. Amém. Gente, o Tavinho, ele é o idealizador e líder do projeto Black Sheep, né? Até um projeto que eu conheço, já participei algumas vezes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto, já já. Mas hoje a gente vai começar com algumas perguntas e uma das perguntas vai ser justamente sobre o projeto. Vocês vão poder conhecer um pouco sobre o projeto. Então, cara, Tavinho, a minha primeira pergunta para ti, cara, até gostaria que você se apresentasse com a. Antes de eu perguntar de fazer essa pergunta, você poderia falar um pouco sobre ti? Na hora. Cara, minha formação sou publicitário. Faço parte da quarta geração da comunicação da minha família. Então, tudo começou com meu tataravô. Ele fundou o primeiro jornal matutino aqui do Ceará. Meu avô fundou a primeira agência de publicidade do Ceará. Meu pai deu continuidade ao negócio do meu avô, meu irmão mais velho, e eu caí de paraquedas também nesse lance de comunicação, propaganda, agência. E é, a, comecei a trabalhar com meu pai quando tinha 17 anos de idade, na agência dele. Só que aos 20 e pouquinhos eu decidi sair para montar minha própria agência. E a gente foi crescendo, foi melhorando. Fizemos um primeiro processo de fusão. Aí a agência pequena ficou já um pouquinho maior, a gente começou a crescer, se desenvolver. E aí depois o meu irmão mais velho convidou a minha agência para fazer uma fusão com a agência que era do meu pai. Né? O meu irmão comprou a agência do meu pai e aí ele fez essa fusão e virou a IBM Quinto. Aí, nesse momento, realmente, a agência ficou grande, né? Ficou de grande porte. Só que, em paralelo, a gente já tinha uma agência de marketing digital, que era a Convert, e já tínhamos também um site de compra coletiva, que é o Barato Coletivo. Então, eu estava à frente ali, tocando três empresas grandes ao mesmo tempo. Né? Então, estava uma loucura na minha vida. Assim. E e aí, quando foi também em 2012, 2011, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer. Fui morar sozinho, aí fiz uma cirurgia bariátrica, emagreci 55 quilos de uma vez só, muito rápido. Então, imagina assim, muita coisa acontecendo junto. Foi minha Sim. mãe, morar só, dinheiro no bolso, muito trabalho. E por conta do trabalho também, eu tinha pedido para me desligar da liderança de jovens da minha igreja. Então, estava ali, solto, livre na buraqueira, comecei a ir para balada, conheci um novo mundo, né? Um mundo Uhum. que eu, tipo assim, eu chegar numa balada e ser paquerado, aquilo nunca tinha existido na minha vida, né? E aí eu fiquei deslumbrado, e aí para balada o tempo todo, se tivesse balada todo dia, eu ia todo dia, mulherada, aí bebida, droga, uma coisa vai puxando a outra, né? Um abismo puxa outro abismo. Uhum. E eu passei 4 anos da minha vida num caos. Foi uma época bem complicada, brigando com os meus sócios, estava super irresponsável, perdi cliente, estava perdendo reunião, enfim, foi assim. Por um lado, estava tendo uma vida que muita gente invejava pelo Uhum. estilo de vida, porque era um estilo de vida de camarote, de carro importado, sabe assim, de apartamento todo decorado, aquela coisa bem que tipo relógio de 15 mil reais no pulso, umas coisas que todo mundo fala, caraca, o cara tá benzão. Mas Uhum. dentro mesmo eu tava acabado, assim, tava destruído. E foi quando eu decidi dar uma pausa em tudo e fui dar um tempo numa escola de missões. E aí eu vou parar de falar, porque senão eu vou desinvestir, tu não vai conseguir Pois fazer tua então. pergunta. Então, cara, assim, a gente vê, né, que realmente você teve uma mudança muito radical, né, que Jesus realmente fez na sua vida. E justamente, cara, a primeira pergunta que eu quero fazer pra ti é qual foi uma das decisões mais marcantes que você tomou para Jesus? Massa. Eu me engasguei com água. Assim, eu creio muito no reencontro.
sabe, eu creio muito em segundas chances. Tanto porque eu sou fruto disso. O meu encontro com Jesus, ele foi muito forte. Houve uma transformação também de vida muito grande. Quando eu tinha 19 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus e minha vida mudou radicalmente. Mas o meu segundo encontro foi ainda mais forte, sabe? Porque nesse segundo encontro eu passei a entender Jesus, a entender Deus como Pai, muito mais do que como Senhor. Ele é Senhor, claro, ele é Rei, mas ele é Pai. Eu acho que antes de tudo ele é Pai. E eu não tinha esse e não é por falta de pregação, não, porque eu já tinha escutado várias pregações sobre isso. É entendimento. Sabe Sim. assim, você pode morrer de ouvir falando que Deus é Pai. Se você não se sentir filho, não adianta. Né? Então, eu acho que foi isso, assim, me perceber filho, sabe? E com isso, saber que eu tenho direitos, mas também tenho deveres, né? Que eu sou herdeiro. Pô, qual é o herdeiro que não tem... Porque a gente não vive reinado, né? A gente aqui não tem noção de como que é como que é o dia a dia dos príncipes. Mas, mano, um príncipe não pode fazer o que quiser. Ele tem os deveres de um príncipe, né? Tem a conduta de um príncipe. Então é a mesma coisa. Ah, mas é chato, eu quero fazer o que eu quero. Mano, não pode fazer o que você quer, porque você representa o reinado. Você não está ali, não é você. Você Uhum. representa todo um legado de gerações e gerações. Então, quando eu passei a perceber isso, e da mesma forma também eu sou herdeiro, eu tenho todos os direitos de herdeiro. Né? E uma mudança de mentalidade gigante na minha vida em relação a isso. E nesse ponto eu passei a perceber mais como que Deus me enxergava, como ele me via, como o que é que ele esperava de mim, sabe? O que é que ele planejou quando ele me criou. Então, e tudo isso, eu não falei, né? Mas esse meu reencontro foi na escola na escola da Jocum, lá do Havaí. Eu fui para a base mundial da Jocum em Kona. Eu decidi dar uma pausa na minha vida, como eu tinha falado, me inscrevi na escola e passei. Só que foi muito doido, porque o meu inglês era péssimo. Então eu não Uhum. sei como que eu passei. Tanto que quando foram ligar para mim, para me entrevistar e tudo mais, quando eu vi o númerozinho do telefone celular da gringa, né, que vem todo esculhambado, um monte de zero, eu falei, meu Deus, os caras me ligando, como é que eu vou fazer? Aí peguei aquele momento todinho, e a mulher falando inglês, e eu sem conseguir falar, nervoso, e aí depois que ela percebeu que eu estava muito nervoso e que eu não estava conseguindo falar nada com nada, ela falou, não, pode falar em português mesmo, eu sou brasileiro. Eu falei, oh, glória a Deus! E aí a gente começou a falar em português, para explicar para ela por que eu queria fazer isso, né, e tudo. E aí foi massa, eu fui aprovado. Aí eu fiquei 3 meses como voluntário lá, trabalhando para a universidade, na cozinha, em contraparte deles me davam minha alimentação e minha hospedagem. Então foi animal, porque nesses 3 meses eu pude aprender mais inglês. Nesse programa de voluntariado tem um monte de gringo de vários países. Na escola inteira tem um monte de gringo de vários países. Então você é quase que obrigado a falar inglês para se comunicar com as pessoas, porque senão você entra mudo e sai calado, né? Então foi legal porque eu pude praticar e depois de 3 meses eu iniciei a escola. E a escola foram mais 3 meses de teoria e 3 meses de prática. Eu estava com muito medo na hora da teoria. Então, eu era o primeiro a chegar e eu ficava na primeira fileira, assim, para ficar lendo o lábio do professor, sabe? Porque às vezes eu entendia melhor olhando do que realmente ouvindo. Não sei por quê. Mas eu ficava assim, tipo, cara, eu saía com uma dor de cabeça todos os dias, porque eu acho que a minha cabeça estava tendo que trabalhar 2 vezes mais, né? Porque tudo entrava em inglês, traduzia para o português, para depois voltar. Sabe assim, era muito doideira. Foi realmente um intensivo de inglês muito pesado, mas que também me forjou, porque eu tinha que ler livro em inglês, é, tinha que fazer minha tarefa em inglês, meu homework. Então, foi realmente
um processo muito forte, foram 6 meses muito pesados, mas que acelerou o meu processo. Hoje eu sei assim que eu tinha um inglês antes de ir para lá e outro inglês depois que eu saí de lá. Uhum. Depois desses 3 meses de teórico, eu fui para a África do Sul. Foi minha prática lá. E também a língua inglesa lá. Então foi massa, porque eu continuei falando inglês. É um inglês bem diferente, super complicado de se entender, mas era inglês. Era inglês. Aham. Né? Então foi legal também isso, porque daí foram 9 meses de inglês, né? O tempo todo. E tinha um brasileiro. No meu time não tinha nenhum brasileiro. Na África, na escola tinha um brasileiro. Na África tinha também acho que um ou dois brasileiros. Então era eu falava muito pouco em português. O resto é tudo em inglês. Então eu já estava naquela fase de sonhar em inglês, sabe? Que é legal quando você começa a sonhar, porque é sinal de que você está começando a aprender, né? Porque você está raciocinando em inglês. Pois bem, quando eu estava na África, teve um momento que marcou muito minha vida e vai marcar para sempre. A gente começou a trabalhar com crianças da favela. O nome da favela é Calitia, é uma favela gigantesca. Ela é tão grande que tem favela na favela, tem a miséria da favela. Assim. E essas crianças eram órfãs de pais vivos. Então, eram pais que agrediam, que violentavam, tal. E essas crianças passavam a maior parte do tempo longe dos pais, né? E iam praticamente para dormir, mas passavam o dia inteiro ou na escolinha ou nesse centro, né? Nesse abrigo. E então eram crianças muito machucadas, eram crianças assim, na primeira vez que a gente chegou, o pessoal, a criança ficou muito, sabe assim, cabreira, sabe, tipo, quem é esse pessoal e tal. E eu também travei, porque eu olhava o pessoal do meu time brincando com as crianças e tal, e eu travadaço, falei, mano, o que é que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou agir com essas crianças? Eu nunca fui muito, assim, de tá com criança, nunca tive tato com criança. Entendo. E aí todas as crianças negras, né, saindo ranho aqui do nariz, aquela coisa, eu falei, brother, meu irmão, e agora o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? O que é que essa galera tá esperando de mim? E travei. E fiquei mal por isso. E aí voltei para casa, mal, e o meu líder percebeu. Ele falou, pô, o que é que tá acontecendo, bicho? Aconteceu alguma coisa? Tá triste? Eu falei, cara, eu tô muito mal. Ele, por quê? Cara, eu acho que eu sou racista. Aí ele, kkkkkk, eu falei, mano, é doido, é bicho? Você tá rindo por quê? Eu tô falando sério, velho. Eu acho que eu sou racista e tal, tô me incomodando com isso. Eu travei lá com as crianças, ela, cara, é normal, isso é um choque cultural, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso a primeira vez que eu vim pra cá. Relaxa, mano, posso orar por ti? Eu, pode, ora aí. Aí ele orou e a oração foi muito simples. Foi assim, Deus, que o Tavinho possa enxergar essas crianças como tu enxerga, ele possa tocar com as tuas mãos, que ele possa abraçar com os teus braços, e que tudo que sai da boca dele seja aquilo que vem, aquilo que tu tens para falar para aquelas crianças. Eu, amém, amém. Beleza, fui dormir. No outro dia de manhã, a gente pega o carro, vai lá para o abrigo, e o abrigo, a cerca era toda de. Era uma cerca metálica toda furada, né? Então, as crianças viam a gente. Quando a gente parou o carro do lado de fora, as crianças vieram correndo. Brrr. A gente abriu o portão, cara, era criança subindo no meu braço, subindo no outro braço, tô subindo pelas minhas costas, pela minha perna. E aquelas crianças tudo aqui montando em mim, eu caí no chão, quando eu caí no chão, o pessoal montando, a criança montando. E, cara, eu passei a sentir um amor pelas crianças que eu não sabia de onde vinha, velho. E não era meu, não era o Tavinho amando, era algo que não é louco, bizarro, maluco, assim, sem. E aí, nessa hora, eu ouvi uma voz falar assim, Tavinho, essas crianças já são muito rejeitadas. Eu não te trouxe do Brasil para cá para tu rejeitá-las também. O seu único papel aqui é amá-las. Cara, eu fico todo arrepiado, velho. Toda vez que eu falo isso, porque foi muito forte. E a partir desse momento em diante, eu entendi, cara, meu papel aqui é só amar. E aí, meu irmão, eu tirava onda com essas crianças, brincava com elas, porque, cara, já é muito difícil a vida delas, então, porque se aquele momento ali tinha que ser muito top, tinha que ser muito mágico. E a gente começou a brincar e tal, não sei o quê, e, pô, mano, assim,
mexeu muito comigo. Eu falei, cara, daqui para frente, tudo que eu for fazer na vida, em qualquer área da minha vida, tem que beneficiar o próximo de forma direta. Uhum. Decidi isso. Quando eu estava já pensando em voltar, né, que passou lá todos os meses, as minhas empresas continuavam aqui. Eu não me desfiz delas, eu continuei sócio, eu fiz uma licença não remunerada das 3 empresas e daí eu ia decidir minha vida depois que eu voltasse. E eu fiquei pensando assim, e muito sentindo assim, cara, eu te quero 100%, eu te quero 100%, sabe? Eu te quero full time, eu te quero full time. E eu fiquei, caraca, full time, brother, full time quer dizer que eu vou ter que abrir mão das minhas empresas. Passei 13 anos construindo a parada. Na hora que eu tô no meu auge, que eu tô e vou largar tudo. E o meu irmão, não tem como dar um jeitinho, não, Deus. A gente, sei lá, trabalha part-time aqui, part-time ali e tal, não sei o quê. Mas, cara, publicidade não tem jeito, porque te rouba tudo. Publicidade, se tiver algum publicitário vendo esse vídeo, vai entender. Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. O teu cliente não vai entender que tu está lendo a Bíblia. Ele vai querer a solução do negócio dele. Eu não posso chegar para ele, amigão, eu estou aqui no meu tempo de devocional. Esquece, amigo. Ele vai te ligar 24 horas por dia, a hora que ele quiser, tu vai ter que atender ele. Então, na hora, tipo assim, não, é 100%. E aí, quando eu voltei, e aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a decisão mais punk da minha vida foi essa. Sabe, me desfazer, vender a minha participação em 3 empresas que até hoje são bem-sucedidas, né? Porque se fosse uma empresa que estivesse falindo, não. São empresas que estão bem zona, e estavam bem zonas na época, sabe? E eu realmente decidi vender minha parte e dar uma guinada na minha vida, assim, completamente diferente. Eu não sabia o que é que eu ia fazer, as pessoas me perguntavam, e aí, qual é o teu próximo, vai fazer o quê? Não sei. Eu só sei que não é mais aqui. Agora, o que vai ser daqui para frente, eu não sei. Está na mão de Deus. E essa foi a decisão mais doideira. Mas, graças a Deus, assim, hoje eu não me arrependo de Uhum. forma alguma. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para fazer. Amém. Cara, é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque Deus ele sempre nos chama para uma renúncia. Então, às vezes quando a gente entrega a nossa vida para Deus, não adianta a gente entregar a vida para Deus e pensar assim: "Ah, Deus não vai mexer em nada", né? É, Ele vai mexer, não tem como, né? A gente, ele se tornou de fato o nosso Senhor. Então, o Senhor manda, a gente obedece, a gente faz, né? Como você falou, ele é pai, ele é Senhor, ele é rei. Então, quem manda é ele, né? Até os pais assim mais raiz, se tu não obedecesse, tava lascado, né? Então, mas é totalmente isso. E cara, eu fico muito feliz que você tenha feito essa decisão, porque Deus sabe, né, de todas as coisas. A gente pode ver que essa sua decisão que você tomou, ela repercute não somente aqui, mas ela também vai estar repercutindo eternamente, né? E são coisas que às vezes a nossa mente não tem capacidade de entender agora. Mas com certeza a gente vai entender e vai ver muitos frutos ainda, né? A segunda pergunta que eu tenho aqui para ti, Tavinho, é o seguinte: como foi fazer missões no exterior e que experiência, assim, uma outra experiência que você diria que também mexeu contigo? Principalmente, assim, essa parte de como foi fazer as missões no exterior. cara, logo que eu cheguei aqui no Brasil, a minha tia perguntou assim, e ela não foi nem querendo me julgar, não. Ela falou: por que é que tu precisou sair do Brasil para fazer missões se o Brasil, lá na África, se o Brasil tem uma África em toda esquina? E ela não falou isso com dureza, ela falou isso com curiosidade mesmo. Aí eu falei: não, tia, sem dúvida, nós temos a nossa África. Sabe assim, eu não precisaria ter ido lá para a África para ter essa experiência. Mas o que eu respondi para ela é que é diferente quando você não está no seu país, sabe? É diferente quando você está em outro lugar. Parece que a vergonha se vai, assim, parece que pô, ninguém me conhece, eu não sou daqui, não vim para ficar, sabe? Então tu se sente mais livre. Eu acho que a palavra é essa, se sente mais à vontade para testar, para usar, para arriscar. Sabe? Eu acho que é esse sentimento. Porque às vezes quando você tá. E outra coisa,
você está o tempo todo sendo esticado. O tempo todo. Pela língua, pela cultura, pela uma situação, pela uma regra daquele lugar, sabe? Então, é o tempo todo, parece que você fica atento, muito mais atento a tudo, o tempo inteiro, sabe? Você fica mais ligado, porque você tem que estar, parece que o cérebro fica o tempo todo ali, não para de funcionar, então você não entra em stand-by, você não entra em modo automático, sacou? É o tempo Uhum. todo você ali pensando como é que você vai falar aquela palavra, como é que você vai conversar com aquela pessoa e tal. E uma experiência que sempre foi muito difícil e continua sendo é orar em inglês. É muito difícil, para mim é muito difícil. Véio. E teve um dia lá que a gente foi fazer um trabalho em outra favela, em outra comunidade, bem pobre lá da África, lá de Cape Town. E nesse programa era um programa de reabilitação de jovens. Então era um dia que tinha diversão, tinha brincadeira, tinha jogos, tinha não sei o quê, papá. E ia muita gente, ia muitos jovens pobres, né, carentes, inclusive traficantes, crianças que já estavam, adolescentes que já estavam envolvidos no tráfico lá. E eu estava brincando de sinuca nesse dia eu estava ganhando, nem sou muito de jogar sinuca, mas eu estava me garantindo nesse dia, comecei a acertar as bolas e tal, não sei o quê. E o chefe mirim lá do tráfico estava lá e ele começou a ficar indignado porque eu estava ganhando na sinuca, ele estava querendo ganhar de mim. E nessa brincadeira, nessa rivalidade, a gente acabou ficando amigo, ficando brother. E eu comecei a trocar ideia com ele, só que eu não sabia que ele era ele, eu não sabia do passado dele, né, do cargo dele. Para mim era um cara normal, um adolescente brincando ali. E teve uma hora que a gente parou de brincar e tal, foi comer alguma coisa, eu comecei a falar, ele, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Aí, não, porque a gente uma missão e tal, a gente veio para cá para conhecer vocês, para dar uma ideia, para ajudar na arrumação também, para servir aqui nesse evento como voluntário e conversar, conhecer gente e tal. Aí, vocês são cristãos? Aí, minha família também é e tal, não sei o quê. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. E aí teve uma hora que eu perguntei se eu poderia, ele ficou muito emocionado na conversa, e eu perguntei se eu poderia orar por ele. Aí eu comecei a orar em inglês, para ele entender. Cara, eu estava nervoso por conta da oração e nervoso por conta do inglês, eu sei que não saiu a oração. Uhum. Aí eu falei, brother, deixa eu orar em português. aí ele pode. Aí eu peguei e comecei a orar em português, e depois eu expliquei o que eu tinha orado em inglês, né, em português para ele em inglês. E aí ele falou assim, eu percebi que você não estava conseguindo orar em inglês. Então, foi um desafio nesse momento, assim, que eu acabei tendo que utilizar de uma improvisar ali, Uhum. mas que realmente foi uma experiência que eu falei, poxa, eu precisava ter mais inglês para ter sido 100% essa situação, sabe? Sim, entendo. Cara, próxima pergunta, e agora a gente falando um pouco até sobre o projeto, né, o Black Sheep. Eu queria que você me dissesse, assim, o que é, primeiramente, né, o Black Sheep, como surgiu e como está atuando nos dias de hoje para que as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, né, possam saber até como elas poderiam ajudar o projeto. Massa. Quando eu decidi vender minhas empresas, na época já estava conhecendo um movimento chamado Dunamis. E aí eu decidi conseguir uma vaga para fazer uma escola de liderança lá. Então eu vim para esse meu processo na Jocum foi em 2016. Quando foi 2017, eu vendi minha empresa no começo do ano e fui para São Paulo. Passei o ano inteiro lá. Eu não queria voltar para Fortaleza nem a pau. Fortaleza era o último lugar que eu queria estar, porque tava mulherada, tava balada, tava os amigos, tava tudo. Então eu tinha muito medo de me afastar de Jesus de novo. Eu não queria correr esse risco. Então, o último, eu tinha medo de Fortaleza. Né? Para mim era o lugar que eu não queria voltar. Só que desde que eu cheguei lá, Deus começou a usar pessoas. Ó, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu falei, não, já tá viajando. Usou até o Theo Hayashi para falar que eu tinha que voltar. Eu não quero voltar. E aí teve um dia que ele me pegou de jeito. Eu estava tomando banho e eu ouvi a palavra Black Sheep. Só que eu achei que fosse chip, só chip. Eu falei, legal, então fazer
uma igrejinha chamada de Sheep e tal, fofinha, bonitinha, família, né, galera? Não, 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 é Black Sheep. Black Sheep, Deus, é muito ruim esse nome. É ovelha negra. Quem é que vai querer ser chamado de ovelha negra? Não, não, tá tudo errado, assim. Aí ele pegou e falou assim, não, vai pesquisar no Google. Eu fui no Google, comecei a pesquisar. E aí comecei a entender melhor sobre o significado da palavra Black Sheep, né, da ovelha negra. A ovelha negra é o seguinte, as ovelhas todas, naturalmente, elas nascem brancas, mas por conta de uma mutação genética, raramente elas nascem negras. Então, elas têm não só a diferença da cor da lã, mas também o temperamento delas, atitudes ela é mais arisca, ela é menos dócil do que as brancas. E ela é mais cara também, por ela ser mais rara, a lã dela é mais cara. Então o pastor tem que cuidar tão bem da negra, até melhor, da negra do que da branca, por conta do valor da lã. E eu falei, então peraí, então quer dizer que existe algo diferente. A ovelha negra não é a ruim, ela é a diferente. E aí isso já me chamou a atenção. Aí ele me levou para Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida. E aí nessa parábola eu recebi uma revelação, não, assim, não sei se a hermenêutica, se a homilética, se o que é da palavra tem a ver com isso, mas o que Deus falou comigo é o quê? Que aquela ovelha de Lucas 13 é uma ovelha negra. Porque ela era. Como é que um pastor identificou que uma ovelha tinha se desgarrado se ele tinha 100? Provavelmente ela tinha alguma coisa externa que a diferenciava das demais. E por que que ela. Geralmente as ovelhas são burrinhas, ceguinhas e vivem em bando. Por que que essa decidiu se afastar do bando e comer em outros pastos? Ela deveria também ser diferente internamente. Então, no meu entendimento, ela era uma ovelha negra e Jesus deixou as 99 e foi lá naquela ovelha e só sossegou quando encontrou. E quando ele encontrou, ele limpou as feridas, limpou a sujeira, cuidou das feridas, colocou ela no ombro, no lugar alto, né? E trouxe ela para casa e celebrou porque ele tinha encontrado aquela ovelha. Eu falei, poxa, então eu já tenho o entendimento de que a ovelha negra não é a ovelha ruim, é diferente, já tenho o entendimento de que Jesus ama a ovelha negra ao ponto de largar 99 e resgatá-la. E aí ele falou assim, aí depois para sacramentar, ele falou assim, ó, eu quero que você volte e desenvolva um lugar que vai receber, acolher, amar e entender, nessa sequência, pessoas que me têm como seu pastor, mas que não se adequam aos padrões pré-estabelecidos pela igreja. Então, falei, nossa, agora tem um propósito para voltar. E aí isso foi meados de 2017, eu passei mais ainda meio ano lá em São Paulo, e aí quando eu voltei com essa ideia de montar o Black Sheep, né, que seria uma missão urbana para justamente encontrar essas pessoas que têm Jesus como seu pastor, mas que não se adequam aos padrões da igreja. E aí depois Deus foi revelando uma porrada de coisas, assim, revelando o lugar de atuação, aí qual lugar? Praia de Iracema. Aí depois ele começou a revelar um público mais específico, morador de rua. E aí ele foi afunilando, né? Tipo, até o quadrilátero da Praia de Iracema ele estabeleceu, assim, e foi trazendo revelações do que ele queria fazer. E aí quando foi em 2018, a gente começou com os encontros quinzenais nosso, né, do grupo, do grupo que fazia parte do Black Sheep, para a gente receber, para a gente se alimentar. E na outra quinzena, a gente ia para a Praia de Iracema conversar com o morador de rua. E não era na tentativa de evangelizá-lo, era de amá-lo, sabe assim, de conversar, trocar ideia, conhecer, saber da história, saber das necessidades que eles estão vivendo. E a partir das necessidades, a gente ia trabalhando isso para, na outra quinzena, já levar o que a pessoa estava precisando sem que a gente precisasse prometer isso. A gente ia levar para surpreender, né, a pessoa. Então foi rolando, a gente passou um ano fazendo isso, foi animal, a gente conheceu muita gente, conversou com muita gente. Conseguimos levar pessoas moradoras de rua para casa de recuperação. Inclusive, Márcio, nem sei se dá tempo ainda, mas tem uma história tão massa. Pode falar, cara. Fica à vontade. Vou tentar falar bem rápido. Nosso primeiro ID, foi eu e a Carol, no primeiro dia da Praia de Iracema, que a gente foi conversar com pessoas. A gente encontrou um cara deitado no banco. Ele estava até bem vestido.
Tanto que a gente ficou até na dúvida se ele era morador de rua ou não, e ficou constrangido de perguntar se era, vai que não é, né? Ah, foi mal. Mas a gente deu um jeitinho, oh, tudo bom, cara? Como é seu nome, fulano? Você vai sempre por aqui? Não, eu moro aqui. Eu falei, então morador de rua. E aí a gente começou a conversar com ele, e ele começou a contar a história dele e tal, papapá. E foi massa, a gente trocou uma ideia, 1 hora conversando com o cara. Quando deu a nossa hora de voltar, eu falei, bicho, eu vou precisar voltar para me reencontrar com o grupo. Aí ele, pô, já, não sei o quê, e vocês não vão me evangelizar, não? Aí eu falei, não, cara, a gente veio para cá, de fato, só para conversar contigo, para te conhecer, a gente vai voltar outras vezes, depois a gente conversa melhor e tal. Ah, eu tava achando que você já ia me evangelizar, eu tava só esperando vocês começarem aqui, que eu ia dar uma surra de Bíblia em vocês. Aí eu falei, surra de Bíblia? Não, pode ficar tranquilo que a gente não vai ter essa briga aí não, amigo. Aí eu, mas por que surra de Bíblia? Não, eu fui pastor da Universal durante vários anos, 7 anos. Aí eu falei, caraca, pois é, não sei o que, o pessoal vem aqui e fica evangelizando, falando de Deus. Toda vez que chega algum crente aqui para eu já me preparo logo para dar uma lapada de Bíblia no cara, para o cara sair daqui zonzo. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que a gente não vai correr esse risco aí, não. E aí ele, pô, que massa, quer dizer que vocês não vão me evangelizar? Eu falei, não, cara, eu vim aqui para conversar contigo, para te amar, porra. Aí ele, mano, aí ele se soltou mais e começou a realmente falar, porque tem muito disso. Na rua, se você não for ligado, eles te engabelam, né? Eles mandam a Sim. história mais linda do mundo para te sensibilizar e aí tudo se lasca. Então, aí realmente ele começou a contar a história dele e a gente saiu de lá empolgadíssimo. A gente saiu de lá conhecendo o Black Sheep, que é um cara que conhece a Cristo, mas estava, né, afastado, e totalmente fora dos padrões da igreja. A igreja nunca ia aceitar aquele cara lá dentro. Alguns sim, mas a maioria não. Ah, e e também com algumas demandas dele, demanda de comida, demanda de agasalho, demanda de remédio. Só que a gente não falou nada. Da outra vez a gente levou tudo que ele tinha pedido, tudo que ele tinha comentado na conversa que estava precisando, a gente comprou e levou. Quando a gente chega lá, 15 dias depois, o cara tinha sumido, desapareceu. E ninguém sabia do cara. Ninguém sabia do paradeiro do cara. A última coisa que falaram foi o quê? Ele parou de beber por conta da inflamação que ele estava na perna, começou a ter uma crise de abstinência, e a última vez que viram ele estava correndo atrás de guarda, de policial, chamando os caras de demônio. Aí eu falei, mano, eu acho que passaram o cara. Putz, grilo e tal, não sei o que, o cara morreu. Aí, cara, passei um tempão e questionando Deus, né? Falou, oh Deus, pô, o primeiro cara que tu me manda, estava mal empolgado com o cara some, desaparece. Qual o propósito disso? Ó? Beleza. Meses, 1 ano depois, vieram os americanos para Fortaleza e me pediram para recepcionar o cara, esses americanos e fazer missões com eles aqui, levar eles para os lugares para fazer missão. E aí eu consegui hospedar esses americanos junto com o pessoal da Jocum Cidades, lá na Chema, na Igreja Batista Chema. É um lugar que tem bem amplo e tal. E quando a gente chega lá, a Carol vê um cara muito parecido com o Carioca. E ela fala, amor, eu acho que eu vi um cara parecido com o Carioca. E o nome do Carioca é um nome bem específico, é Dejaí, é bem assim, né? É Jean. Aí eu, sério, amor, sério, eu acho que eu falei, eu acho que eu ouvi. Quando ele passa, eu falei, caraca, é ele. Aí eu falei, ei, brother, tu tá lembrado de mim? Aí ele olhou assim, aí eu falei, teu nome é Jean? Ele, é. Eu falei, caraca, eu não acredito, mano, tu tá vivo, velho. Meu irmão, como é que pode um negócio desse? Caraca, a gente pensou que tivesse morrido, a gente procurou, foi muito, a gente foi. Tu lembra que eu e minha esposa fomos lá no banquinho conversar contigo e tal? Ah, tô lembrando, caramba, tô lembrando de vocês e tal. Pois é, depois de 15 dias a gente foi lá para te procurar, para conversar contigo, tu tinha sumido. Pô, que a gente achou que tivesse morrido e tal, não sei o que. Ele, não, cara, deixa eu te falar, depois daquele dia que a gente conversou, no dia seguinte eu fui para Praça do Ferreira. Chegou lá, desceu um pastor de um ônibus, muito doido,
falando assim, ó, quem quiser largar a droga, entra no ônibus que tinha procurado de recuperação agora. Eu não tive coragem de entrar, mas ele entregou os panfletinhos lá também. Eu vi aonde que era o lugar, e no dia seguinte eu fui bater no lugar, que é lá em Horizonte, longe pra caramba, o cara foi bater lá, conseguiu entrar na casa, foi aceito pela casa, começou o tratamento, e esse tratamento eram 4 fases, e a última fase ele ia para a igreja para trabalhar na igreja e começar um processo de ressocialização. Então, vocês foram a semente da minha decisão. Eu falei, caraca, eu não acredito, mano. Sabe assim, tipo, um presentaço de Deus, sabe assim, foi. Sim. Porque, mano, eu já achava que eu já tinha dado como perdido. E Deus me fez entender que é o seguinte, cara, nem sempre o processo inteiro é teu. Tu pode ser só a semente. Tu pode chegar e ser o regador. Tu pode chegar e ser o colhedor. Então, não interessa. Você faz parte desse processo. E Deus fez questão de me mostrar isso, sabe? E aí depois, um dia, isso foi um sábado, no domingo teve culto nessa igreja, a gente foi, e o Edian tava lá, e aí foi um culto de ceia, e ele pegou o cálice dele, e veio trocar comigo e veio agradecer a minha Carol por nós termos plantado essa semente. Cara, mano, isso aí pra mim, cara, foi Deus me deu uma surra, sabe assim, é sério, mano, tipo assim, foi lindo, foi maravilhoso ter vivido isso. Então a gente passou muito tempo fazendo isso, só que teve um certo momento em que os caras sumiram de lá, desapareceu o morador de rua. Então a gente não sabe se os moradores de rua migraram para outro lugar, que é muito comum, ou se eles realmente saíram das ruas, ou não tinha mais o que fazer, a gente ia para lá e não tinha o que fazer. Aí a gente começou a evangelizar nas calçadas, no calçadão, lá para Iracema. Foi bem legal também, a gente conversou com um cara que estava fumando maconha, e ele jogou a maconha fora e voltou para Jesus, porque ele era cristão, estava afastado. Teve outro processo lá que a gente, um carinha dos carrinhos, que ficava sempre ouvindo o nosso louvor, um dia ele se aproximou e, né, teve um encontro animal com Jesus. Então, tiveram vários momentos bem legais, só que a virada do Black Sheep foi na pandemia. Porque na época da pandemia, a gente soube através de uma amiga que o Poço da Draga, que é uma comunidade que fica na Praia de Iracema, que é pregado ao lugar que a gente fazia nossas ações, e que a gente não tinha coragem de ir, porque era um lugar muito hostil, cercado por paredões a comunidade, então a gente nunca chegava nem perto dali, porque a gente tinha medo do que poderia acontecer. A gente descobriu que eles estavam passando por dificuldade em relação ao alimento, sabe? Estava muito difícil, porque todo mundo lá é autônomo e vende aquelas barraquinhas nos eventos, nas festas, não tinha mais festa, então não tinha mais barraquinha, então não tinha mais recurso. E a gente fez uma campanha para arrecadar cestas de alimentos e a gente conseguiu arrecadar 170 e poucos cestas e levamos para lá. Aí a gente conheceu pessoalmente a Isabel e a Marilac, que são as líderes comunitárias, são super respeitadas. Eu fiquei de cara com a organização, com a seriedade do trabalho delas. E nesse processo de entrega, a Isabel começou a falar com a Carol, dizendo que eles sentiam muita falta de algo espiritual lá dentro da comunidade. Eles não tinham, assim, eu falei, caraca, uma comunidade não tem nada espiritual, como assim, né? Não tem nenhuma assembleia ou nenhuma universal, que sempre tem, né? Não, tem, mas os caras não fazem nada e tal. Aí eu perguntei, Isabel, se a gente começar algo aí, vai ser bem recebido? Se a galera vai curtir na hora, todo mundo vai querer e tal. Aí eu marquei uma reunião lá com a Isabel, eu e a Isabel, para conversar como que iria ser, para organizar com ela. E nesse dia, quando eu cheguei lá, já tinham 14 pessoas na casa dela. A casa estava lotada. E eu falei, Isabel, eu vim aqui para a gente conversar sobre o negócio. Eu achei que já fosse curto, tá todo mundo aqui. Aí eu falei, caraca, eu não preparei nada, meu. Tem um violão aí? Tem um violão, pega o violão. Aí pegou o violão, toquei umas músicas lá, eu louvando e falei assim, Senhor, me dá uma palavra para falar desse povo. Aí
Aí Deus me deu uma palavra, eu falei pro pessoal, o pessoal adorou, glória a Deus, aquela coisa toda. Então, assim, desde o primeiro dia que a gente está lá, sempre teve gente, assim. Aí a gente ficou nessa casa, aí essa casa começou a encher de gente, encher de gente, encher de gente. Não dava mais fazer na casa, a gente foi pra rua. E aí tem uma ruazinha lá, uma rua sem saída, um bequinho, que a gente bota umas cadeiras, bota o som e faz lá, sabe? Então a gente estava indo de 15 em 15 dias para lá. Mano, animal, animal. E Deus Graças a Deus. prometendo muita transformação naquele lugar, sabe? Não transformação, só transformação espiritual, transformação social para aquele lugar. E aí também quem ia muito com a gente era a irmã Lúcia. Então ela sempre trazia uma palavra, uma oração e tal. Era muito legal assim. Foi. E aí, esse ano a gente entendeu, isso foi ano passado, né? Aí a gente entendeu que a gente ia agora começar a fazer semanalmente, ao invés de quinzenal. E aí, Uhum. quando a gente ia começar esse processo semanal, aconteceu o lockdown e a gente teve que pausar. A gente está pensando agora em retornar em maio. Se tudo der certo, as coisas melhorarem, em maio agora de 2021 a gente volta. Porque eu conversando com a Isabel, a gente continua fazendo um trabalho muito forte social lá, de cesta básica e tal. A gente conseguiu agora alugar uma casa que estava abandonada lá, a gente conseguiu alugar essa casa, vai fazer uma reforma, vai ter vários trabalhos sociais lá dentro, vai qualificação de costureira, de é, área de estética, sabe, sobrancelha, cabeleireira, essas coisas todas, prancha, vai ter um lugar lá para fazer shape de prancha, uma guarderia, vai ter tipo um coworking social lá em cima, então está já havendo um lugar junto em parceria com a Igreja Ponte, para fazer essa integração. Então tem muita coisa legal acontecendo no social, mas no espiritual eles estão muito sedentos. Então ele falou, tá vindo volta que a gente está precisando ouvir de Deus e tal, não sei o quê. Então a gente vai voltar lá em maio para trabalhar com eles. Amém. Pois, gente, se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre o projeto, na descrição do vídeo eu pretendo colocar, né, o Instagram do Black Sheep. Vocês podem até entrar em contato através do direct do Instagram, se você sentiu no seu coração o desejo de ajudar de alguma forma. E se você, inclusive, mora em Fortaleza e tem disponibilidade e quiser entrar em contato com o Tavinho para ajudar, tá aí o convite, né? Ah, sim. Principalmente se você for do louvor. Se você tocar bem violão, tocar bem carrom, cantar bem, cara, por favor, vem, porque é o que a gente mais precisa. Pois está Porque, feito o convite aí. porque eu acho que quando não tem sou eu que vou, aí eu desenrolo, mas não é, sabe assim? Então então se você toca violão, canta, toca carrom, qualquer coisa, vem quem está precisando. Show. Pois, cara, a gente vai para nossa penúltima pergunta, né? E seria mais assim, se você tem um conselho, né? O que você diria para uma pessoa que deseja fazer missões no exterior atualmente, né? Uma pessoa que sente que ela foi vocacionada por Deus, que ela tem esse chamado de ir para fora e ser missionário, talvez, ou evangelizar lá fora. O que que você diria para uma pessoa assim? Passaporte, visto, se precisar, Uhum. primeira coisa. A galera, mas toda vez a galera, pô, eu soube que tu foi para Havaí e tal, eu tenho muita vontade de ir lá para Jocum. Como é que tu fez seu cadastro para lá? Tu tem passaporte? Não. Tu tem visto? Não. Pô, vai tirar logo primeiro isso. Porque senão eu vou morrer, eu vou perder meu tempo te explicando como é que vai para se cadastrar lá, e aí tu vai ser aprovado e não vai conseguir porque tu tem nem passaporte nem visto. Uhum. Né? Então, passaporte, visto, conhecer a língua ou um pouco da língua no meu caso, eu sabia quase nada, mas eu sofri pra caramba. Se eu tivesse, se eu fosse mais preparado, ia ser muito mais fácil. Porque, Sim. mano, perrengue, viu? Chegar no Uhum. lugar e meu inglês, mano, era muito estranho, era muito ruim. Eu trocava chicken por kitchen. Eu ia pedir frango e pedia cozinha, sacou? Então era nesse naipe. Era nesse naipe. Então eu sofri bastante. Se eu tivesse me preparado com a língua melhor. O outro, muita coisa legal também, é aprender a cultura. Pelo menos alguma coisa da cultura. Tipo, ver filmes do lugar. Porque, cara,
quando a gente foi para a África do Sul, né? A gente começou a estudar a cultura da África do Sul, conversar com pessoas que tinham ido para lá e ver filmes, ler livros, ler matérias e tal. Cara, isso foi tão doideira, porque a gente começou, inclusive, a receber muito discernimento de Deus, até do que falar, dos assuntos do que abordar, como iniciar uma conversa. Então a gente estava conversando, a gente não estava chegando uns doidinhos, a gente conversava já sabendo da questão do apartheid, da questão da, da, das raças, né, da divisão racial que existe lá. Até hoje existe, é um problema atual, né, Uhum. velado, mas super atual. A gente chegou lá na África do Sul, tinha tido uma rebelião na universidade, porque a Universidade de Brancos estava começando a receber negros e estava tendo uma confusão por conta disso. Falei, mano, como assim? Isso foi em 2016, cara. Um dia desse, velho. Né? E tava tendo. O exército estava na faculdade para inibir qualquer outro tipo de rebelião por conta de cor da Uhum. pele. Né? Então é bizarro. Então a gente conhecia um pouco dessa realidade, né? Dessa discrepância social que é gigantesca lá na África também. Então, quando a gente ia conversar, a gente já conversava entendendo um pouco do passado da galera, da história, da cultura, dos costumes. Isso é muito legal, é muito importante. Você já chega lá em outro nível de conversa. Né? Então, você não. E a gente sabe né, que para chegar para evangelizar, tu não vai chegar na tora falando de Jesus. Tu vai ter que trocar uma ideia com o cara, tu vai, com a pessoa, tu vai ter que, né, tipo, dialogar com ela antes de introduzir Cristo no assunto. Então, tu precisa conhecer, né? Então é isso, é passaporte, visto, língua e cultura. São acho Uhum. que as 4 coisas que você precisa ter para antes de poder fazer uma viagem missionária. Até, cara, tem muita gente que fala assim, você tem que estar preparado biblicamente. Eu discordo. Eu acho que a tua vida fala muito, sabe? Em Uhum. momentos que mesmo que você não conheça a Bíblia inteira de cabo a rabo, que você não tenha milhões de pregações preparadas na tua cabeça, quando você começa a falar daquilo que Deus fez na tua vida, já é muita coisa, Uhum. né? Então você já é a palavra, né? Você já é o poder de Deus naquele momento. Fora que também vem muito insight do Espírito Santo na hora que está ali, né? Então isso também contribui. É claro que quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ser receber esses insights ou entender os insights, né? Mas eu acho que passaporte, visto, a língua e a cultura já é um bom começo. O resto Uhum. tu vai fazendo no Sim. meio da lição. Inclusive, cara, eu acho até que essa parte bíblica, né, mais profunda, seria uma parte até para um discipulado, né? Digamos assim, o tempo que você, se você tiver essa chance, essa oportunidade de passar um tempo com a pessoa, e a pessoa com certeza vai ter dúvidas sobre a Bíblia, vamos supor assim, o cara começou a andar com você, tipo, cara, gostei, eu quero, sei lá, frequentar sei lá, a igreja que você tá me chamando, ou o culto, o momento, né? Então, com certeza, como é normal, né, vão surgir dúvidas e tudo, e eu acredito que essa parte seria uma parte onde você se aprofundaria mais, né, com a pessoa. É. Cara, a E última também tem pergunta. outra Ah, coisa, sim, Sérgio, que pode é falar. legal também em relação a isso, é quando você se engaja, Uhum, quando você vai fazer uma viagem missionária e você se engaja em algum projeto, alguma ação, uhum, fazendo, executando alguma coisa como voluntário, sabe? sim, Porque aí quando você começa a fazer, sei lá, vamos lá para Moçambique para ajudar na reforma da igreja que pegou fogo, ou na reforma da escola, não igreja não, na reforma da escola que pegou fogo. sim, Ali já é uma oportunidade para primeiro você mostrar Cristo para aquelas pessoas, porque você está servindo aquele lugar voluntariamente, ou seja, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, por que esse cara está fazendo isso? E quando você desperta qualquer pergunta
a pessoa se abre a ouvir a tua resposta. Então, assim, Uhum. meu amigo, perguntou, agora senta e escuta, sacou? Então, você servir também é muito evangelístico, porque a pessoa vai querer te conhecer, vai ter oportunidade de se relacionar contigo, vai ter oportunidade de te escutar, de te perguntar coisas. Então, também é uma estratégia legal. Você já ir tendo alguma coisa para servir, ou alguém, ou uma organização, alguma coisa para fazer, mão na massa, sacou? Sim, com certeza, isso é importantíssimo. E, cara, a última pergunta que eu tenho aqui é sobre o que você espera da For Lang Missions, que no caso seria o projeto, né, que você agora está participando, né, como aluno. Você até participou da primeira aula do avançado, do inglês, né? Assim, qual é a tua expectativa para o projeto? Sério, quando a gente para de falar, é natural que a gente enferruje, né? E, eu estava sentindo muita falta disso, de poder ter um grupo para poder falar, para poder ouvir mais. E sempre escuta música e filme e tudo mais, mas é diferente quando você está ali focado, conversando com pessoas, né? Aprendendo, reaprendendo, lembrando de coisas que você já tinha visto antes da parte teórica. Então, a minha expectativa é essa, sabe? É não deixar enferrujar, é relembrar, é retomar o inglês para que ele fique sempre afiado Uhum. e quando eu precisar dele, ele esteja ali, ponto de bala. Que massa, cara. Inclusive, até a gente, assim, é porque realmente eu acho que o projeto não tem nem um mês, mas futuramente a gente quer melhorar a experiência, né? Por exemplo, tem um professor que ele é voluntário, né, também, e ele até trabalha comigo no curso mesmo. E ele já se disponibilizou para dar aulas, ele inclusive deu umas 2 aulas do básico, só que eu também quero inserir ele no avançado. Então, talvez para a gente até fazer, digamos assim, umas aulas com grupos menores para que vocês possam falar mais, entendeu? Legal. Então, futuramente eu acredito que vai crescer mais, né? Vai ser um projeto mais organizado, um projeto mais bem assistido, e acredito que vai proporcionar uma experiência muito melhor para vocês, porque eu sei que é importante ter pessoas de Deus, né, como você, que podem estar capacitados para falar inglês. E, cara, é engraçado que inglês a gente não vai achar somente lá fora, não. Aqui mesmo, cara, eu já evangelizei bem uns 2 caras ou mais com inglês, aqui em Fortaleza. Teve Uhum. um cliente meu, que ele é da Austrália, que uma vez, cara, ele estava passando por um problema muito sério, né? Não posso entrar muito em detalhes, mas eu e um outro amigo, né, que também ele era cliente desse outro amigo, ele se abriu e falou que ele estava passando por vários problemas e tal. E aí a gente levou ele para a igreja. Cara, eu tive que traduzir simultaneamente pastor lá. Caraca, Cara, foi muito difícil, sério mesmo. Até para mim que eu sou aqui. professor, mas o, Aham, porque o pastor não sabia de nada que eu estava aham. traduzindo para o Ele cara. tava Tava ali falando. e eu traduzindo para o cara. Então, até aqui em Fortaleza você vai ter oportunidade, sei lá, vai que Deus coloca alguém no teu caminho e você tem que falar inglês. Já aconteceu, eu tá lá no Dragão do Mar também apareceu um cara uma vez falando inglês. Então, é muito importante que existam pessoas capacitadas e essa oportunidade tá para isso mesmo, para servir, né, cara? Então, isso é importantíssimo. Então, Tavinho, cara, muito obrigado mesmo pela tua participação, cara, por ter participado dessa conversa, dessa terceira conversa que nós tivemos. Que Deus abençoe você, o projeto Black Shift, que vocês possam ser muito usados por Deus lá no Poço da Draga e que realmente haja uma transformação lá, que Deus possa estar tocando, alcançando vidas, né, e trazendo, E, que vocês possam estar trazendo mais pessoas para Cristo, né? Então, cara, um abração e que Deus abençoe você, sua família, e muito obrigado mesmo. mano, valeu, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto. Precisar de mim, é só chamar. Valeu, cara. Oi, gente, Valeu, cara. foi essa terceira conversa que nós tivemos. E qualquer informação a mais, talvez você está vendo esse vídeo e tenha um interesse de participar do projeto, você pode ver na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Falou.